Bem, amados, graça e paz. Hoje daremos sequência ao Salmo de número 68, que tem como título A Vitória de Deus sobre os seus inimigos. É um salmo também de Davi. Depois que nós viemos de praticamente 3 salmos de gratidão, né? Agora vamos refletir sobre esse salmo, né? Que é um pouco maior do que o habitual. Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim os impeles. Como a cerca se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, A terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis dos exércitos fugiram à pressa, e aquele que ficava em casa repartia os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Baçã, um monte elevado como o monte de Baçã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? Ó Senhor, habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor, de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar. Para que o teu pé mergulhe no sangue dos teus inimigos, e nele mergulhe até a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus,
meu rei no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles os príncipes de Judá, com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que realizaste por vós. Eu acho que eu 29? Eu tinha entendido o 29. Pode ler o 29, por favor. Oriunda do teu templo em... Perdão, vou ler de 28. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina, que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade, eis que envia sua voz, dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Um salmo de louvor, de adoração, de gratidão, de reconhecimento, de consciência do poder do Senhor, né? E eu fiquei assim, lendo essa primeira parte, eu achei assim muito interessante, a relação entre o Senhor e os inimigos do povo. Como ele vê o Senhor e como ele vê os inimigos de Israel, né? Até estava na versão do Xande, ele estava lendo, que estava boa. Ele diz assim que eles dispersam, né? Eles somem como cera perto do fogo, né? Eles derretem, assim. Quando tu bota cera assim lá de fogo, fica logo um material assim muito... Não é um ferro, não é um aço, não é uma prata, um bronze, né? A cera logo dissipa. Então ele diz que esses inimigos perecem, né? Eles fogem da presença do Senhor, né? Eu fiquei pensando assim, caramba, às vezes no dia a dia, pelo menos da minha parte assim, né? Às vezes há uma valorização dessa relação do inimigo, né? Seja ele aqui outras nações, ou seja, hoje dentro da nova aliança, principados e potestades, né? Forças espirituais do mal. Esses inimigos aqui, para o Senhor, eles são como nada. Davi está salmodiando e está vendo isso. Assim, pô, o inimigo, né? Caramba, ele provavelmente acompanhou muitas situações onde ele chegou a essa consciência, apesar de exércitos grandes, organizados, numerosos e tudo, mas quando ele olha o inimigo, olha o Senhor, ele vê que isso é da mesma forma como ele encarou Golias, né? E aí eu fiquei pensando assim, caramba, realmente o inimigo em si, ele não dá trabalho para o Senhor, né? Porque o Senhor confunde ele, faz N passagens bíblicas que nós podemos lembrar, né? Que vinha um espírito de confusão e os inimigos se matavam, né? E nem chegavam a lutar com Israel, né? E hoje em dia é muito comum isso também, né? O inimigo tenta armar alguma coisa, o Senhor confunde ele mesmo cai na própria armadilha dele, como até foi na própria morte do Senhor, né?
E eu fiquei pensando assim, caramba, na verdade, então, o inimigo não é o que toma o tempo do Senhor, significa assim, é o próprio povo dele, né? Eu fiquei pensando assim, né? É o povo de Deus que dá trabalho para Deus, né? Se você tá assim com o teu filho, aí vem alguma criança assim, pode dar uma olhada aí? Você olha, mas não te dá trabalho. Sim, for rapidinho e tal, não tem compromisso, né? Assim, tu tem só, se for uma pessoa conhecida, obviamente cuidar, né? Como fosse ser, mas é um intervalo. O que dá trabalho mesmo? É o nosso filho, né? É cuidar, dar banho, ensinar, tu não toma banho direito, entra de novo. Enxuga passa de novo a bucha e tal. Vai botando a roupa, não se secou, não escovou o dente, volta lá, escova o dente de novo. Tem uma carninha aqui, vai, tira, não, vai lá, esfrega e tal, não sei o quê, né? Esqueceu de pegar a fralda e tudo. Então, assim, é toda um estar em cima, estar presente o tempo todo, né? É o que realmente dá o trabalho, o que exaure, o que cansa, né? Então, eu fiquei pensando assim, na verdade, o que não posso usar essa palavra cansa para o Senhor, né? Mas o que dá esse trabalho, assim, né? Se a gente assim pode dizer para o Senhor, é o próprio povo do Senhor, né? Então, assim, enquanto aqui os inimigos Deus confundia, faziam eles se pegarem né, levantava um pequeno exército, o pessoal ia só louvando mesmo, os inimigos iam sendo dispersos, né? Ou vinha pestes ou N coisas que acabava com os inimigos. A gente tinha um problema seríssimo do relacionamento do povo de Deus com o Senhor, né? Isso era altamente complexo, né? O povo ia lá, largava, Deus ia lá, trabalhava, aí eles abandonavam o Senhor de novo, o Senhor permitia uma opressãozinha neles, dá um midianita, chicote nas costas há 40 anos, aí o povo clama, vem um libertador, aí é Gideão, é Baraque, é Sansão, é uma sequência de ensinamento de um pai, né? Se aproximando do filho, aí o povo esquece do Senhor de novo, ou o povo não passa para a próxima geração, né? Aí quebra a aliança. Então, assim, aí esquece a lei, perde a lei, aí acha a lei de novo, né? Então, assim, se a gente fosse tentar fazer um grande resumo, né? Aí um rei começa bem, termina mal, né? Seja a questão de Salomão ou de alguns outros reis, né? Então, assim, vai todo um trabalho, levanta um rei Josias, todo um processo de restauração e tal, como Ezequiel, daqui a pouco levanta um outro rei completamente perverso, maligno, que esquece tudo. Então, assim, o povo de Deus, então às vezes a gente fala, meu Deus, né? Vai à frente, rouba esse inimigo, destrói isso no meu trabalho, tal, e às vezes o que mais impede o Senhor avançar em si não é o inimigo, porque o inimigo para o Senhor não é nada, né? O que mais talvez impeça, se assim eu posso dizer também, o Senhor avançar, somos nós mesmos, somos nós, os filhos de Deus, né? Porque a hora que o Senhor sempre deixou claro, a hora que o povo de Deus se posicionava, meu irmão, levantava um só, como libertador, ia lá e destruía tudo. Ou a hora que eles estavam assim, em aliança com o Senhor mesmo, era só louvor e morria tudo. Ou era um que jogava pedra na cabeça do gigante, assim, não existia, assim, meu Deus, o inimigo está grande demais. Não há relato bíblico disso. Há relato assim, que assim, tudo bem, Senhor nos socorre, mas a carta, né? Senhor nos socorre e tal, não sei o que, não, eles não vieram contra você, eles vieram contra o Senhor, Deus de Israel, e pá, pumba. Então assim, não tinha. O inimigo nunca foi um problema para Deus, né? O inimigo nunca foi empecilho para Deus, né? O inimigo nunca atrasou Deus, nunca, né? Mas era o próprio povo de Deus, que às vezes poderia ter chegado antes na Terra Prometida, mas ficava andando. Foi o inimigo? Não foi. É o coração, né? Então, talvez o meu maior, pessoalmente falando, Rafael, o meu maior inimigo, talvez, não são as circunstâncias que me rodeiam, não são os ataques, né, que Satanás tenta levantar, né? E sim o quê? Como o meu coração se comporta nas circunstâncias, como o meu coração reage aos ataques de Satanás, como o meu coração se porta diante de tudo isso. Isso é uma coisa que pode, pelo menos, não sei se essa palavra é mais adequada, mas atrasar um pouco o processo de Deus na vida de cada um, né? E assim,
Não pode falar, depois eu falo. E aí essa percepção dele é uma coisa assim, porque ele era um cara de guerra, Davi, né? Eu sou uma pessoa inexperiente, assim, em termos de guerra, nunca peguei nem num revólver. Não tenho essa noção, né, assim, disso. Dizem as pessoas ficam assustadas, né? Num assalto você já fica assustado, imagina numa guerra, num embate. Mas ele é um homem que praticamente viveu em guerra. Desde a época de Golias, viveu em guerra. Então ele sabia o que ele estava falando. Então ele conhecia bem a relação de Deus com os inimigos, né? Mas as maiores derrotas que Davi sofreu, né, não foram de um inimigo, né? Foram, né, na questão da vaidade quando contou o povo, naquela questão da contagem, que veio aquela disciplina do Senhor, foi a questão de Betseba, né, que era uma mulher que ele não podia ter, né? Então, assim, foram questões mais do coração dele do que propriamente o inimigo, né, um inimigo assim físico, um grande exército que tivesse vindo sobre ele, né? Então, assim, acho que esses primeiros 3 versículos eles levam, assim, pelo menos, né, a gente a esse tipo de reflexão, assim, né, da gente pensar assim que como a gente sempre vem falando, né, louvando, glorificando o Senhor como Paulo e Silas e tal. As situações vão acontecendo naturalmente. Agora, se eles se portam de uma outra maneira naquela circunstância, né, se o coração lá dentro onde Deus mede e pesa, é o coração realmente, diz a palavra de Deus, que de tudo que se deve guardar, cada um guarda o seu próprio coração, porque dele procede as fontes da vida, né? E, Rafael, te falando aí, como é importante a gente estar com esse coração aí, que é difícil, né? Não é tão fácil. Ainda mais quando a gente não está fazendo a vontade do Senhor, assim, não está na mão de Deus, né? Deus está numa pista e você está na outra. Aí tu fica querendo fazer o que Deus quer, mas tu tem que sair da pista que você está, né? Porque senão só a alma que vai aparecer. Enquanto tu não sair daquela pista, não passar para a pista do Senhor, o Espírito não se manifestar, você não consegue andar. Né? Não consegue encontrar o caminho. E observando você falar, me parece que quando você está na pista errada, quando você falou sobre os inimigos, parece que levanta um monte de inimigo, não é porque o diabo é o inimigo, não é porque Deus levanta os inimigos mesmo. Parece que Deus ele complica, parece que Deus dá uma cercada no sujeito e atrasa a vida do cara, entendeu? Para ele para ele parar, né, e ir para um caminho correto. Eu vi o pastor Moreno falando sobre um caso de que via um cara num carro, né, carrão bonito, e um rapaz passou no meio de uma pista, um rapaz estava pedindo ajuda, ninguém ajudava o rapaz. Por várias vezes ele pediu ajuda, ninguém ajudava. Aí vinha esse carrão bonito, conversível, tal, vermelho e tal. O rapaz pegou uma pedra e foi no para-brisa do carro e pão! Aí o cara se revoltou, saiu do carro, né, querendo brigar com ele. Por que você fez isso? O meu irmão está lá embaixo na ribanceira, nós sofremos um acidente, ninguém para ajudar a gente. Eu tive que fazer isso no teu carro. Aí o cara botou a mão na cabeça, vamos lá socorrer teu irmão. E pegaram o irmão dele, tiraram do carro, né? E botaram no carro com o vidro quebrado e levaram para o hospital. Não, você não está me devendo nada. Se você não faz isso, você não salva o teu irmão. Eu no teu lugar eu faria a mesma coisa. Parece que tem hora que Deus está sinalizando, né? Tá atacando o pé. Está dando vidro do nosso carro. Do nosso carro. Entendeu? Para a gente parar e fazer alguma coisa. E você vê que isso é uma coisa bíblica. O próprio Salomão, me vem aqui estudando a história, ele começou muito bem. Ele estava no caminho certo, né? Ele crescendo, ele edificou o templo, né? O que você quer, Salomão? Poxa, você é o cara que está me agradando, você arrebentou a boca do balão. O que você... Eu quero sabedoria. Puxa vida. Se eu tivesse um filho, seria assim, né? Essa brincadeira. Você vê que a alegria de Deus com Salomão foi uma coisa tremenda, né? Boa coisa tu me pediste, vou te dar sabedoria. E o reinado dele foi confirmado. Cresceu demais, coisa linda, né? Até que ele vinha desobedecer, né? E casar com mulheres que não eram para casar, começar a agredir a lei de Deus.
foi onde você falou do coração, né? Ele começou a pegar a outra mão, ele pegou, né, uma outra via, e a palavra de Deus é clara, que chega um tempo na vida de Salomão que Deus levanta inimigos contra Salomão. Bom. Deus levanta Jeroboão, Ben-Hadad, quer dizer, inimigos que o pai dele já tinha destruído, que sobraram de guerras, que foram criados no Egito, né? Esses homens cresceram e Deus usou esses homens para começar a perseguir o povo de Israel por causa da infidelidade de Salomão. E esses homens foram um calo no pé de Salomão, um Salomão que nunca precisou, né, se preocupar com briga, com batalhas. Foi uma função que ele foi obrigado a exercer, né, no seu reinado, né? Creio eu que depois da metade do seu reinado, né? E assim parece que Deus faz conosco. Se a gente analisar nas Escrituras, quantos casos que há que Deus levanta inimigos contra o seu próprio povo para destruir o rei da Babilônia, Nabucodonosor, né? O ponto de Deus levantar um homem daquele. Eis que eu trarei do norte, né? Coisa forte, coisa triste, coisa sombria, né? Coisa degradante. Você ter um Deus que é obrigado a criar uma circunstância para te escravizar, para te oprimir, pela dureza do nosso próprio coração. É uma questão assim, muito ruim. Eu fico pensando não em mim, que Deus já fez isso comigo, com muita gente, não em mim, eu fico pensando no coração de Deus. A questão é essa: você imagina o que Deus ele não sofreu, o que ele não sofre, o que não passa no coração dele, uma vez que ele diz que o amor dele para conosco é maior do que de um pai e de uma mãe, para tomar uma atitude dessa. Como ele deve chorar, como as lágrimas dele devem descer. Por que ele é obrigado a fazer isso? Em vez de perder meu filho para a eternidade, eu prefiro criar circunstância onde eu trago ele para mim. Então eu prefiro agora tomar essa atitude. Eu acho que Deus ele sofre muito com isso, ele chora muito com isso. E você vê a história bíblica, Deus parece assim nesse ponto, tantas vezes que ele fez isso na história, que a gente pode citar, né, contra o povo de Israel, na época de Gideão, né, e outras épocas. A gente pode citar várias coisas, é muito rico o texto. Deus é um grande sofredor nesse ponto, né? Lutando para trazer o povo dele para ficar perto dele, e quando fica perto dele, sai de perto dele, aí ele... A luta dele é maior para trazer o povo para perto do que para destruir os inimigos. É esse início que estava... O inimigo não é nem o problema, né? O problema é justamente, foi tudo que você falou ali do coração, né? O povo está com o coração nele, não tem inimigo, não tem dificuldade, não tem problema. Eu lembro quando Samuel, eles pediram um rei para Samuel, né? Olha, a gente não vê Deus como um cara sensível, né? Um homem sensível, um ser supremo sensível, né? Mas quando ele fala ali com Samuel, ele não fica triste, porque eles querem um rei. O problema deles não é com você, Samuel. O problema deles é comigo. A coisa parece que o Senhor é uma pessoa, né? Você está entendendo? É alguém como se você pudesse tocar o sentimento. E a gente muitas vezes não encara dessa maneira. O problema deles é comigo, eles não me querem. Desde o dia que eu tirei esse povo do Egito, eles me rejeitam. Eles se submetem a mim pelo que eu posso oferecer, não pelo que eu sou. Eu só queria que eles me amassem. Eu só queria que eles me considerassem, que eles me respeitassem, né, como eu respeito eles. Não deixando que a peste, não deixando que a morte chegue sobre eles, porque se a gente for analisar a história,
a média de vida de um cidadão daquela época era de 40 anos. A mortandade infantil era assustadora. E eles não viviam dentro desse contexto. Eles ficavam velhinho e tinha filho igual coelho. Entendeu? Era um povo extremamente separado, cuidado por Deus. E Deus realmente zelava por esse povo e eles não conseguiam reconhecer isso. Queremos um rei. Queremos um rei realmente. Ele levantou o rei. Israel passou pela era do ferro, né? Do metal, que eles eram a nação das mais atrasadas, passaram a ser uma das nações mais adiantadas na tecnologia do ferro, do bronze, né? Era como hoje, na era do computador hoje, né? Da informática. E eles não tinham, eles não precisavam disso. Eles não precisavam disso. Porém, ficaram escravos do rei, né? Perderam filhos, 38 anos debaixo do reinado de Saul, sofrendo. Deus praticamente não livrou eles da mão de Saul, criando um próprio inimigo dentro do povo de Israel, né? Até que o Senhor preparasse Davi para poder libertar o povo de Israel e fazer a vontade de Deus. Aí você falando sobre isso, eu lembrei dessas coisas, né? Dessa questão de como é importante para a gente não perder o coração focado no Senhor. A gente pode ter todos os defeitos, a gente pode estar debaixo de uma circunstância difícil, mas uma hora a gente tem que se prostrar e dizer: Senhor, estou aqui assim, sem máscara, né? Eu passei por uma experiência essa madrugada, rapaz. Eu fiquei orando, falei: meu Deus, estou aguentando, estou assim, estou assado. Comecei a falar com Deus tudo que eu estou vivendo. Rapaz, eu levantei outro. Parece que eu deixei um e saiu outro. Parece que saiu um Alexandre dentro de um outro Alexandre. Incrível, mas é a pura verdade. Aí você falou sobre isso, eu quis acrescentar nessa experiência de ontem. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei assim... E aí, né, até dentro disso que você está falando também, acho que hoje, né, hoje, tentando, sei lá, refletir, pensar um pouco, né, sobre a questão pessoal e da cristandade também, qual é a preocupação, né? Qual é a ideia humana natural? É que para você vencer, você tem que ser forte. A gente não pode ser hipócrita, como o Xande falou, tem que ser sincero, que o que a gente pensa muitas vezes, e até no subconsciente, que sem a gente querer, a gente passa para os nossos filhos, né? Mesmo que não de uma forma tão clara e objetiva, é que quem vence é o forte, ou quem está mais preparado, né? É assim, tudo bem, tem o seu lado e tudo, tem o seu contexto, tem que ser analisado e tudo, mas a grande questão é que às vezes a cristandade, no geral, assim, acaba entendendo isso dessa forma e fala assim: poxa, calma aí, para o reino do Senhor prevalecer, temos que ser fortes. Temos que estar aqui, temos que estar ali na televisão, temos que estar aqui na política, temos que estar ali, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. E aí, há uma preocupação em ser forte, né? Porque, na verdade, forte a gente consegue prevalecer contra todas as circunstâncias, né? Todas as coisas que estão nos perseguindo e tudo. E quando a gente pega o exemplo lá de Apocalipse, a igreja que não recebeu nenhuma repreensão, né? Foi realmente a igreja de Filadélfia, o Senhor diz assim: eu sei que você tem pouca força. Olha só. Né? Eu sei que você usa dois adjetivos. Ele usa dois adjetivos que acho que vale a pena só pensar rapidinho. Ele diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força.
Olha que coisa interessante. O Senhor sondou aqueles irmãos, aquela igreja, viu que eles não tinham força, né? Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, olha só que segredo. Então, para guardar a palavra do Senhor e não negar o nome dele, não precisa de uma força natural. Não é a força humana que faz isso, né? Pedro experimentou isso, dizendo que ia guardar, que ia tudo, e na verdade não conseguiu guardar, porque não é esse tipo de força. Na verdade, a fé, para nós crermos na pessoa e na obra de Jesus Cristo, é dada por Ele mesmo. Somos salvos pela graça mediante essa fé. E o testemunho que nós damos é de Jesus Cristo, né? Ele morto e ressurreto, né? Até para que esse próprio testemunho na nossa vida é sustentado por Ele mesmo, né? Esse testemunho é sustentado por Ele mesmo na nossa vida, né? Então, assim, realmente tudo vem dele, é para Ele e retorna para Ele. Então, a hora que a Cristina imagina isso, o que acontece? Entra por um caminho onde o Senhor tem que suscitar inimigos, né? Onde, na verdade, grandes... não sou muito a favor dessa palavra, né? Mas, às vezes, grandes mudanças ou transformações em certos períodos da história ocorreram com o Senhor usando um instrumento, um pequeno grupo de irmãos simples, né? Sem nenhum tipo dessa força, entendeu? Seja o avivamento no país de Gales, os irmãos na Rua Azusa, né? Os irmãos, os esquimós que se reuniam no norte do Alasca. Se você pegar a história, começar a estudar e ver, você vai dizer, pessoas, sim, né? Mas eram irmãos que estavam como? Um coração quebrantado, buscando guardar a palavra do Senhor, né? E o Senhor fala que aquele que guarda a minha palavra é esse que me ama, né? Eu e meu Pai viremos e faremos morada nele, habitaremos nele, né? E não negaste o nome do Senhor. Então, assim, como na verdade, em vez do povo do Senhor ser incentivado a, né, irmão, busca guardar, né, os princípios do Senhor, amar o Senhor, né? E não negar o nome do Senhor, né? No Senhor mesmo, às vezes as pessoas acabam, olha, não faz isso, não faz aquilo, faz esse curso, faz isso aqui, se prepara para aquilo e tal, não sei o que, isso, e a pessoa acha que, pô, agora eu vou lá, entendeu? Agora eu vou, estou preparado para encarar essa situação. E como isso é um ledo engano, né? Na verdade, o Senhor fica às vezes anos, como ficou lá 13 anos, ó, só esticando Paulo, né, até que ele pudesse, naquela reunião em Antioquia, ser separado pelo Espírito Santo, juntamente com um colega, para poder fazer aquela obra para o Senhor, né? E tantas outras pessoas, como José, e a gente sempre enumera aqui, né, quase 13 anos aí, não só 13, porque os 7 também trabalhou muito, dá 20, mais 3 da metade da fama de ele reencontrou os irmãos e teve uma crise interior grande, já iriam a 23 anos só esticando, trabalhando, né? Moisés, todos aqueles anos no deserto, assim, o que dá mais trabalho não é Deus simplesmente ter que enfrentar os seus inimigos, mas é Deus ter que preparar a nossa vida, ter que esticar a nossa vida, né? Aplainar os caminhos do nosso coração, né? Cortar os vales e aterrar cortar os montes e aterrar os vales, né? Como ele diz na palavra dele, e realmente preparar o caminho dele no nosso próprio coração, né? Então, assim, acho que o anseio de um verdadeiro discípulo é isso, Senhor, me prepara, me convence, né? Me convence mesmo, Senhor, me leva a esse grau de convencimento, esse grau de consciência, de realidade que o Senhor precisa me dar, às vezes, quantas vezes o Senhor deve falar para mim, né, para nós, aquilo que falou lá com os discípulos, tantas coisas queria vos dizer, mas vós não podeis suportar, né? Então, né, abrir essa condição que vem dele, né, ganhar os nossos ouvidos, né, nos conduzir. Esses desejos, vem do próprio Senhor para nós, né? Como diz aquele louvor, que até o desejo de te adorar vem de ti. A gente não pode simplesmente querer adorar o Senhor na força humana nossa, natural. É um desejo que o próprio Espírito nos inclina, né? Inclina a sua nova criatura. Mas para ele inclinar, assim, ele tem que achar em nós não sei... Porque imagina, você hoje tem duas naturezas. Um desejo. Você tem duas naturezas. Você tem a natureza, todos nós, né?
você disse sim, mas todos nós, tem a natureza caída, né? Quem me livrará desse corpo de morte, né? Como carregando esse castigo que era horrível, né? Imagina você prender um morto fedendo e andar com ele ali nas costas assim, carregando, né? É graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Diz o apóstolo Paulo. Existe uma natureza, e a inclinação dessa natureza é sempre para o mal. Não adianta a gente tentar converter essa velha natureza, é sempre para o mal. Ela é toda vez que ela aparece, que ela surge, né? É na justiça própria, é na ira, é na vingança, né? E a gente tem a nova natureza, nós nascemos de novo, que é inclinada às coisas do Espírito, ela não precisa forçar, não. É o que Paulo fala, no meu interior eu tenho prazer na lei de Deus, ele não precisa forçar a ter prazer. Naquela natureza nova dentro dele, pô, prazer, né? Gosta, tá assim, né? Agora, tem aqueles ditados, alguns irmãos fazem umas alegorias assim interessantes e tal, é como aquela questão, cabe a nós o que a gente vai, qual delas a gente vai alimentar, né? Qual delas a gente vai fortalecer. E aí uma pode estar mais proeminente que outra pelo alimento que a gente dá a ela, né? E aí entra várias questões práticas da obediência também, porque a velha natureza pode surgir? Pode. Ela pode surgir de repente, no momento de ira, se irritar e tomar uma decisão drástica, ou ser muito grosso com alguém e tudo. Isso pode acontecer? Pode. E aí o que a palavra de Deus nos orienta? Que a gente tem que se humilhar, se quebrantar e pedir perdão. Essa é a forma da gente expor a nossa velha natureza, né? A forma da gente continuar aquele trabalho ali do Senhor, né? O trabalho da cruz do Senhor na nossa vida e ela ir perdendo força. É um princípio. Agora, a hora também que eu não faço isso, não me humilho, não peço perdão, não faço isso, ela só cresce. Que é um engano. Você eu me estourei agora, mas não vou me estourar mais. Engano nosso, né? Quem está na caminhada já sabe. Questão de tempo, vai estourar de novo, pô. Né? A não ser que haja realmente esse trabalho pela fé, porque é pela fé. Senhor, eu não tenho condição, eu não tenho nenhuma garantia de que isso não vai acontecer de novo. Mas eu quero obedecer a tua palavra, que diz para me humilhar, pedir perdão, reconhecer, entendeu? E colocar a minha situação. Essa é a minha situação. Esse sou eu, Senhor, diante de ti. E aí é uma obra que não cessa, é uma obra contínua, apesar de parecer que não é, ela não é assim. Muito da nossa motivação, né? N coisas vão ser mudadas. E assim, não é uma coisa assim que a gente consegue ver tudo de uma vez só, né? Você fala assim, depende da nossa motivação, mas a gente nem conhece a nossa motivação. A nossa motivação vem à medida que o Senhor vai mostrando. Como o Senhor vai mostrando? Através das circunstâncias. A gente fica se falando assim, será que eu tô com a motivação certa? Mas quando é que você sabe? Quando vem a circunstância. A motivação correta, né? Nisso, para buscar mesmo o Senhor, fazer a tua obra, ou ir em nome do Senhor, mas não com a motivação em mim mesmo, não com a motivação por qualquer outra pessoa, mas com a motivação em ti, né? E aí, para você saber o verdadeiro, né? Assim, para você saber o falso, você tem que conhecer o verdadeiro, não tem jeito, né? É aquela base de comparação. Então, assim, você imagina, muitas vezes, para você, quando tiver o sentimento de que, caramba, eu estou fazendo isso pelo Senhor, antes o Senhor vai permitir que você passe pelo outro sentimento, como Pedro passou. Né? É normal assim, entre aspas, vamos supor. Eu estou servindo o Senhor. Quando o Senhor permite que alguém venha e eu falo assim, caramba, pô, estou me esforçando e tudo, e a pessoa, em vez de estar comigo, ainda faz isso e tal. Aí quando eu me vejo nessa postura, aí eu paro e analiso assim, pô, mas então estou fazendo isso para quem? Eu dependo que aquela pessoa me esfaqueie ou não pelas costas para definir que tipo de motivação eu tenho, se eu vou ficar alegre ou triste, se eu vou continuar servindo o Senhor ou não. Então, assim, caraca, então tem muita coisa errada dentro de mim. Eu dependo que as pessoas sejam amigas, amem, eu dependo disso tudo. Então, assim, tem muita coisa errada. Porque eu não dependeria de nada, teria que seguir até a morte, dependendo de qualquer circunstância que eu rodeie. Entendeu? E aí, o que acontece? Aí vem a motivação. Puxa, então, estou fazendo assim. Então, assim, quando você vê essa condição, vamos falar assim, essa é a minha condição, essa é a minha miséria, esse sou eu, esse é quem eu sou, mas eu sei que por causa da tua obra, da tua pessoa, da presença do teu Espírito, o Senhor pode fazer algo diferente, o Senhor pode construir algo na minha vida. Aí o Senhor vai começando a construir algo na nossa vida, que também Ele sujeita à prova. Aí quando vem pá, e você tá, assim, aquilo
Você está em paz, você fala assim, pô, essa é a obra do Senhor na minha vida. Que esse não sou eu. Eu não agiria assim, partiria para dentro. Então esse não sou eu. Esse é alguém que o Senhor está construindo. No fundo sou eu, é para não deixar os irmãos da internet também confusos, dependendo se o irmão é novo, né? Calma, meu irmão. Assim, claro, somos nós, mas assim, não é alguém que foi fabricado pela nossa mão. Não é uma atitude produzida pela mão do homem, não é uma força humana. Tipo assim, pô, tô todo esquematizadozinho, pá. Tipo assim, eu sou de Deus. Não é uma coisa que se possa fazer isso. Ah, eu vi um negócio, vou aguentar e tal, vou segurar e tal, mas uma hora o homem não consegue fazer isso. Uma hora explode. Uma hora extravasa, não tem jeito. Ser humano, o Adão não tem condição de caminhar na vereda da justiça, no caminho do Senhor. Ele não tem essa condição. Ele naquela condição, ele não tem como andar ali. Então tem que vir toda uma obra de destruição e toda uma obra de reconstrução, de novo nascimento, de morte, de consciência. Porque aí a pessoa... Aí o irmão, você vê quantos irmãos já estão mais avançados na caminhada que às vezes você vê dando um testemunho, né? A pessoa às vezes não se levanta, não, a pessoa simplesmente sabe que o Senhor colocou ele naquela condição. Tá? Acho que assim, uma questão que me ajuda bastante, né? Até por exemplo aqui, você vê, né, o salmista, ele tá assim, você vê que ele fala com muita propriedade as qualidades do Senhor, né? Assim, esse salmo assim, me chamou bastante atenção por causa disso, que você vê que ele pega propriedades específicas do Senhor aqui, né? Você vai ler o salmo todo, eu acho assim muito lindo que ele fala assim, ó, pai de órfãos, no versículo 5, e juiz de viúvas, é o Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Então, são particularidades do Senhor que você vê que ele está com uma intimidade com o Senhor aqui, né? Você não tem como falar de uma propriedade dessa de Deus se você não tiver uma intimidade com o Senhor. Mas não é uma intimidade, mas é uma intimidade de conhecer o propósito de Deus, né? Você vê que ele está tocando, ele tem um conhecimento profundo dessa pessoa que o Xande falou, que é uma pessoa mesmo, Xande. Deus é uma pessoa, não só uma, são três. É difícil de encarar isso. É uma pessoa que você realmente toca, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Então, assim, eu vejo que muito mais do que a gente procurar, assim, qualquer que seja, da gente tentar descobrir a motivação que está dentro de nós, é a gente conhecer profundamente a história desse Deus, sabe? Porque, irmão, assim, eu acho que o assunto que a gente tem que ser exaustivo, assim, ao ponto de estudar diariamente, irmão, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, sabe? É assunto que a gente não deve cansar de estudar, porque a carne, ela vai cansar de estudar de Jesus Cristo, mas o Espírito, ele quanto mais ouve, quanto mais você lê textos bíblicos, que você ouve sobre acerca da cristologia, irmão, são assuntos que o seu Espírito se deleita e se regozija. Porque a pessoa de Jesus, que é uma dessas pessoas da Trindade, é a que mais se identifica com a gente. Não que o Espírito não se identifique, nem o Pai, lógico que sim, mas o Filho, ele tem uma identificação profunda com o nosso ser, por causa da sua humanidade. Então, assim, e conforme a gente sabe, irmão, minuciosamente revelado pelo Espírito sobre cada característica da pessoa do Filho, homem, do Deus homem, revelado pelo Espírito, é o que eu estou falando bem, sabe, bem, para ficar bem frisado para os irmãos, revelado pelo Espírito. Quando a gente estuda na palavra, procura um estudo que fala sobre a cristologia, que fala acerca desse Deus homem, sabe? É algo que, irmãos, é um divisor de águas na nossa vida, sabe? E eu vejo assim que eu gosto muito da expressão que alguns irmãos usam, que são os cristãos afastados de Cristo. E quanto mais a gente estuda Cristo, eu pelo menos, mais me vejo muito distante de ser como Cristo.
como o Senhor, a gente vê umas atitudes do Senhor e fala assim, Jesus, eu não sei, não sou assim, estou muito longe de ser assim. Mas né? E o desejo do coração de Deus é olhar para nós e ver Cristo, né? Mas assim, numa perspectiva, o assunto é da sua forma mais simples, que a cristologia é um assunto tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, sabe? Que quando a gente vai tocando na vida da palavra, não no aspecto teológico, sabe? Embora que precisamos do aspecto teológico, mas quando a gente vai tocando na vida da palavra, é algo que é transformador dentro de nós, sabe? Ele vai transformando a gente. Então assim, a gente tira toda aquela perspectiva intelectual, que também precisamos do intelecto para que a gente possa apalpar, porque como eu falei até um tempo atrás pra gente aqui, o cristianismo ele é totalmente racional também. Precisamos raciocinar com a fé. É a fé junto com o raciocínio, senão se torna fanatismo, né? Vemos disso muitos. Você vê o islamismo, o muçulmano e diversos fanatismos aí por aí. Então, o cristianismo, ele na verdade, ele traz a gente o raciocínio muito mais claro, com muito mais liberdade de vida, irmãos. Quando a gente toca na vida da cristologia, porque a gente recebe muita contaminação por aí, irmãos, sabe? Tá muito contaminado o assunto acerca de Cristo. Tem coisas, tem assuntos, tem livros até que vários irmãos tratam sobre acerca da cristologia, que, irmãos, você consegue, pela ajuda do Espírito Santo, sabe? Lógico que podemos fazer esse estudo sozinho. Temos toda a liberdade no Senhor. Mas, irmão, quando você toca na verdadeira pureza da palavra, da simplicidade da palavra de Deus e do que Cristo quer nos ensinar, verdadeiramente a gente sabe, irmãos, o que, como o Rafael falou, o que é verdadeiro e o que é falso. Porque, irmãos, confesso para os irmãos, confesso para os irmãos que se a gente não se agarrar na cristologia, irmão, no assunto sobre Cristo, vamos ser engolidos em meio. Porque olha que está aqui em Mateus 24, olha só, vamos ler aqui, irmãos. Para a gente não ser levado para qualquer vento de doutrina, não. Olha o que está em Mateus 24, que eu estava olhando aqui agora, que foi um desejo que o Senhor botou no meu coração. Versículo 10, assim, ó. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí ele fala sobre todos os irmãos, depois pode ler com mais detalhe, que eu não vou me prolongar muito. Aí no 24 ele diz assim, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até o quê? Mas enganariam com o quê? Com os falsos cristos. Tem muitos cristos por aí, irmãos. Tem muitos cristos. Mas o Cristo que dá a vida, sabe? O Cristo da vida é um outro Cristo, não é esse Cristo. E olha que ele fala, e vai fazer muito sinal e prodígio. Mas sabe o que vai acontecer, irmão? Esse Cristo que está sendo pregado aí, ele só vai ativar e vai acrescentar no nosso ser da natureza caída. Não é essa natureza que o Senhor quer quer alimentar em nós. O Senhor quer alimentar a nova natureza. Entende? Então, assim, o que vai ser acrescido para nós na eternidade? Nada, irmãos. Sabe por quê? Porque, irmãos, lindas são as palavras desse salmista aqui, porque você vê intimidade com o Senhor. Você vê que ele fala de um Deus que ele tem propriedade de conhecimento. São palavras lindas, maravilhosas. Ele sabe que esse Deus é capaz de o guardar, irmãos, em qualquer circunstância. Ele vê
todo o seu exército. Irmãos, ele está vendo coisas aqui maravilhosas, sabe? Então, o que devemos fazer, irmãos? Nos apegar ao verdadeiro Cristo, sabe? Ao Cristo que trata aqui, irmãos. Porque, irmão, se for somente para massagear o nosso homem exterior, irmãos, tem muita religião por aí que faz isso. Você tem um monte, mas o cristianismo não tem esse objetivo, sabe? De tratar com essa parte exterior, irmão. Não foi isso que o Senhor queria. O Senhor não queria, o Senhor não tinha o objetivo de curar alguém tão simplesmente para cura. Mas é porque ele sabia que aquilo ali iria atrair os seus. E por causa das profecias. Você vê como ele falou com João Batista? Quando veio os 2 discípulos de João Batista? Foram lá perguntar para ver se ele era o Cristo que havia de vir. Ele falou que ele era o Cristo? Não. O que ele fez? Ele deu sinal. Ele só faz isso para dar sinal. É só para, sabe? Só para avisar que ele chegou. É como que você chega aqui e toca a campainha. Mas na verdade a gente quer tocar campainha? Não, o que a gente quer fazer? Entrar. Quer entrar e quer estar junto, irmãos. A gente quer ter comunhão. O Senhor pode fazer muitos sinais, mas só para avisar que chegou. Mas esse não é o objetivo dele, o sinal. O objetivo do Senhor não está no sinal. O objetivo do Senhor está, irmãos, sabe o quê? Que faça que a gente possa desfrutar da vida dele. Sabe? Que a gente possa desfrutar da vida do Senhor. E que a gente possa ler isso aqui e ver que quanta propriedade o salmista fala a respeito do nosso Senhor, sabe? E aí, irmãos, qualquer motivação, tudo que você faça, vai estar diante de você, sabe o que? A vida de Deus. Vai estar diante de nós. Sabe? A vida de Deus vai estar diante de nós. Porque ela passa a ser tão real pra gente, que a gente até se envergonha quando faz alguma coisa. Você não vai, sabe? Você não vai se martirizar, não. Você vai se envergonhar. E consequentemente, sabe o que vai ser? A humilhação. Irmão, não tem como você não se humilhar. Sabe? Não foi assim que os discípulos... Bom, quando viram aquela em Mateus 17, ali aquela circunstância, eles têm, quer que a gente faça uma tenda e tal. Irmão, quando a gente vê a vida... Quando você ama alguém, né, Fábio? Quando você ama verdadeiramente alguém, e você, assim, fala uma palavra dura, ou você trata aquela pessoa com desprezo, aquilo dói você, porque você fala assim, meu Deus, eu não queria estar agindo assim, né? Essa pessoa não merece isso. Então, olha só, não precisou ter uma obrigação. Entende que não tem uma obrigação? A vida de Deus não é nada obrigado, mas é algo vivido, irmãos. É um desejo de viver essa vida. E o que mais, irmãos, a gente ouve pela cristandade, irmãos estão abortando de viver essa vida. Irmãos, o que Cristo conseguiu para nós na cruz é algo muito maravilhoso. É maravilhoso ao ponto, irmão, da gente não largar de hipótese alguma que foi a sua vida naquela cruz. E nada pode fazer a gente desfocar dessa vida. Nada, irmãos. Não podemos abrir mão de todo o sacrifício do Senhor. Sabe? Precisamos ter essa propriedade do salmista. Isso tem que ser algo que tem que ser diário no nosso amanhecer. Quando acordarmos, ter propriedade. Se não temos propriedade para falar essas coisas do Senhor, é porque precisamos averiguar a nossa vida diante do Senhor. Mas se acordamos pela manhã com autoridade para fazer essas cifras, fazer esse cântico de louvor que o salmista está fazendo aqui, irmãos, então é porque estamos desfrutando dessa íntima comunhão, sabe? Podemos ver toda a criação, irmãos. Podemos acordar e poder ver tudo que o Senhor fez. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. São as obras feitas pelas mãos do Senhor. E aí, vamos voltar realmente para o que é real, verdadeiramente. Porque tudo que não é, isso não é real. Mas sim, o que é real é Cristo. Ele é real. O restante, irmão, nada é real. É tudo irreal.
Que a gente possa, sabe, dar realmente valor a esse Cristo que gera vida. Não foi assim que os discípulos falaram? Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele, irmãos. Só Ele tem palavras de vida para nós. Podemos fazer um bom programa para final de semana, mas sem o Senhor o programa fica tão triste, irmãos. Fica tão vazio. Mas se o Senhor está no programa, irmãos, muda tudo. Muda todo o contexto, sabe, irmãos? Muda tudo. Se o Senhor está ali, muda tudo. Pode ser um brincar com o seu filho, mas tem toda uma vida, irmãos. Pode ser, vamos comer um arroz com ovo, mas o Senhor está ali, é um arroz com ovo. Podemos ir para um grande espetáculo de futebol, mas o Senhor está também, graças a Deus, porque o Senhor está. Se o Senhor está, então estamos felizes. Se o Senhor não está, irmãos, não tem nada que nos agrade. Entende? Que seja isso que, sabe, que transborde e nosso coração deseja, irmãos, o buscar dessa vida. Acordar de manhã e pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor. Como eu preciso de Ti, Senhor. Como precisamos andar debaixo dessa graça, sabe, irmãos? Foi isso que o Senhor conseguiu para nós. Imagina, irmãos, antes nunca poderíamos desfrutar disso. Oh, irmãos, eu não me vejo. Olha, irmãos. Aí você vê verdadeiramente o valor que é a morte do Senhor na cruz. Sabe? Aí você vê. E aí, irmãos, não importa o ambiente, importa a vida. Se o Senhor não morresse na cruz, o que seria de nós? Estaríamos aqui hoje desfrutando da morte, irmãos. Embora que vivos, mas desfrutando de uma morte. Mas graças a Deus que Ele morreu. E por isso estamos desfrutando da vida. Porque alguém morreu. Os irmãos não entendem? Entende, irmãos? Poderíamos estar aqui vivos, mas estaríamos falando de morte. Como muitas pessoas andam. Falando de morte. Vivendo uma morte. Mas porque o Senhor morreu, podemos falar de vida e vivermos essa vida. Embora que o nosso corpo morto, mas vivemos a vida. Entende? Irmãos, não possamos abrir mão disso. Não podemos andarmos como aqueles que não conhecem a vida. Mas teve uma morte para que vivamos. Então vivamos, irmãos. Vivamos no Senhor. O Senhor nos ajude, irmãos. Irmãos, que texto lindo. Meu coração, sabe, várias vezes aqui a gente lendo, meu coração se falava, Senhor, que propriedade que o salmista está usando a respeito de ti aqui. É alguém que te conhece. É alguém que fala de ti com cada detalhe, irmãos, que me chamou a atenção, que ele falou assim, Deus faz que o solitário viva em família. Ele notou isso, essa característica no Senhor. Que maravilha, irmão. Olha, mas a gente não está falando isso agora. Isso aqui foi escrito muitos anos atrás. Um rei, não é Davi aqui? Davi. Irmãos, ele notou essa característica do Senhor. Que Ele se preocupa com aquele que está solitário, sozinho. Olha só, é porque Ele viu alguém que estava sozinho e Ele viu o Senhor trazendo esse alguém para uma família. Ele viu isso. Por isso Ele fala. É porque às vezes a gente lê o texto, né, e não pensa na... Por salmista ter escrito isso aqui, irmão, ele viveu uma circunstância. Entende? Tem muitos aqui, irmão. Tem muitas coisas aqui, muitos detalhes do Senhor. Cada detalhe do Senhor aqui que Ele deixa a respeito do seu caráter. A respeito do seu caráter, irmãos. Seu caráter é lindo. O caráter do Senhor é puro e santo. E simples. Interessante, né? Simples, tu vê? Porque alguém que se preocupa com um solitário, irmão, não é alguém
Não é alguém, irmão, que, sabe, mas é uma simplicidade, mas ao mesmo tempo profundo, sabe? Essa é a vida do Senhor, irmão. O Senhor nos ajude, sabe? Só Ele pode nos ajudar, irmãos. Só o Senhor Jesus. Paulo estava falando da questão da cristologia, eu lembrei daquela passagem que tantas vezes eu li assim, mas quando ele estava falando me soa diferente, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim, a gente vai conhecendo o Senhor e esse conhecimento que a gente vai tendo dele, como ele colocou, não intelectual, né, mas um conhecimento relacional, diário, né? Esse próprio conhecimento é que vai nos libertando da gente mesmo, né? Porque assim, o que Davi conhecia do Senhor é o que deixava ele mesmo livre, né? Ou que não deixava ele ficar aflito, ou que não deixava ele ficar abatido, era o conhecimento que ele tinha do próprio Senhor, né? E assim, como é possível estar perto do Senhor, como ele colocou, mas por não conhecer o Senhor ficar aflito, né? Vi de exemplo dos discípulos no barco, muito próximo. Jesus está no barco? Tá. Tem irmãos até que usam esse ditado, né? Jesus está no barco, está tudo bem. Eu não sei, irmão, se está tudo bem. Depende do conhecimento que eu tenho dele. Senão eu estou quase pulando do barco. Eu até entendo que o irmão fala isso, mas eu também agora brinco assim nesse sentido, entendeu? Porque assim, eles estavam acordando Jesus, porque não havia um conhecimento da pessoa do Senhor. Existia uma proximidade, existiu já, né, um trabalho, uma cooperação juntos, né? Processo de libertação, de cura, várias coisas que eles fizeram juntos, mas não havia ainda esse conhecimento, e isso tornava eles cativos dele mesmo, entendeu? Eu vou morrer do medo, da insegurança, da incerteza, da falta de esperança. Ao mesmo tempo, futuramente, depois que esse conhecimento entrou, esse conhecimento de vida entrou neles, eles passaram perigos muito maiores que aquele barco, e viveram tranquilos, sem insegurança, sem medo, sem questionamento, sem perguntas. Eles estavam livres disso tudo. Quem libertou eles disso tudo? A verdade. O Senhor mesmo, né? Assim, como é realmente fundamental essa proposta do Senhor da gente seguir e prosseguir conhecendo Ele, né? Isso é a maior riqueza, né? A maior glória, né? A própria palavra diz, se alguém quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se em se conhecer o Senhor, né? Essa é a glória que é dada aos homens. Que vai nos libertar, né? Exatamente, que vai trazer o que precisa trazer lá de dentro, como Paulo falou. A gente não vai conseguir ver tudo e tal. A gente vai caminhar com o Senhor e o Senhor é que vai trazer isso. Tem coisas que a gente não vai ver, porque tem coisas que ele menciona aqui que nem pessoas na época repararam. Ele fala assim, versículo 7, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo. Olha que interessante. Ele via que Deus estava na frente. Muitas vezes a gente não vê que Deus está na frente. Real na nossa vida. Não estou falando assim, irmão, Deus está na frente. Amém, tudo bem. Esse tipo de conhecimento a gente tem. Eu estou falando do bicho pegando, a noite escura, cercado, como o Caboclinho que estava ajudando Eliseu lá, meu irmão. Os exércitos tudo assim, o cara já despede teu servo, já estava assim, já acabou. Naquela realidade, ter essa plena consciência interior. Não, o Senhor sempre esteve na frente. E o Senhor está na frente. E por o Senhor estar na frente, isso gera paz, tranquilidade, descanso no meu interior. É esse tipo de conhecimento que ele mostra. Né? Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto. Olha só, ele não via o povo sozinho. Porque para o povo em si, como é que eles se achavam? Muitas vezes, apesar deles verem, olha como é que é, o sinal, estão vendo o sinal, estão vendo a água sair da rocha, ficar doce, estão vendo tudo isso, mas é aquilo que Hebreus fala, eles não conseguiram combinar esses sinais, compreender, né, aonde esses sinais deveriam levar eles. E teve gente lá que nunca viu nada, só ouviu, como a prostituta Raabe, né? E através do ouvir, ela conheceu o Senhor e teve uma realidade. Muralha fortíssima, lugar invencível. Ele falou assim, não, já sei que Deus vai derrubar tudo. Caraca! Ela já tinha essa compreensão. O nego estava na dúvida se ia cair a muralha quando estava rodando. Ela tinha certeza antes do nego atravessar o Jordão.
Olha só mas um conhecimento que chegou nela pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, né? E o pessoal que estava lá, vendo o sinal, mas não conseguiu, né? Hebreus fala, claro, isso não conseguiu entrar neles, eles não conseguiam ver que o Senhor avançava no deserto. Eles viam como? Perdido. Putz, trouxe a gente para o lugar que a água é amarga, caramba. Pô, estão batendo cabeça. Por que não trouxe para o lugar que a água está doce? Mas não é mais fácil. Tu fala assim, às vezes é o que você falou. Pô, Deus complica também. Caraca, como é que é? O João fala um negócio muito engraçado. Deus parece assim que às vezes é o ser mais complicado que existe. Né? Complica, porque você fala assim, pô, já não podia levar a galera, o nego vai reclamar, já leva a galera na água doce, pô. O nego já chega e já bebe água e dá um glória. Mas será que é esse glória que Deus quer? Não é construir uma arca, ele podia descer uma nuvem, olha, sobe em cima da nuvem aí, né? Eu vou deixar vocês lá em cima, quando as águas tiver, eu desço a nuvem. Assim, é uma coisa que... Mas será que é esse glória que ele quer? Não é esse tipo de glória. É a glória que é resultado do conhecimento que o homem adquiriu dele. De que mesmo chegando na água salgada e amarga, Deus estava na frente no deserto conduzindo ele. E alguma coisa Deus queria fazer levando ele para a água amarga. Talvez que eles soubessem que Deus é poderoso para fazer a água amarga virar doce. E ensinar eles que em qualquer momento que eles estivessem caminhando, qualquer circunstância para Deus não é definitiva até que Ele dê a última palavra. Certamente Deus queria levar eles ao ensinamento. Como a gente leva o nosso filho num lugar onde nosso filho não quer ir. Mas é necessário que a gente leve ele, não vai ter jeito. Pô, pá, aqui tá quente, pô, pá, aqui não sei o quê, né? Mas a gente está levando porque tem um propósito, né? Então, assim, ele conseguia, Davi, olhar para trás e enxergar, né, tudo isso. Então, ele diz, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel, né? Ele fala assim, que os céus gotejaram a presença de Deus. Eu acho que Davi devia ficar imaginando assim no leito dele, como o outro salmo ele diz, né? Porque de noite medito, né, nas obras das tuas mãos, levanto as minhas mãos para ti. Minha alma tem sede de ti como terra sedenta, ó Senhor. Já pensa assim, a atmosfera. Já viu quando você está assim reunindo e de repente é aquilo que o Pablo estava comentando, através de uma circunstância o Senhor mostra que está ali para nos capturar para a comunhão, daqui a pouco aquela atmosfera muda. Vem o nosso, cada um, às vezes uma pessoa sentadinha no canto, o outro, um chora, o outro alegra, o outro fica em silêncio, mas a atmosfera é tomada. Imagina a atmosfera nesse dia aqui. O Davi falou assim, gotejou a presença de Deus do céu. A atmosfera desse lugar estava tomada de Deus. De tudo que era lugar. Ele pensando e ele estava vendo isso. E o povo estava diante daquilo. E estava com medo. Medo de um Deus desconhecido. Medo de um Deus que eles não sabiam quem era. Né? Mas de um Deus que ouviu a oração deles, ouviu a aflição do Egito, mandou as pragas, libertou, abriu o mar, mandou o maná, mandou a água. Eles não conseguiam fazer essa conexão. Né? Não conseguiam fazer esse... Né? E constantemente sempre colocavam aquela postura de murmuração. Né? Então assim, Davi realmente vai narrando e colocando, né, momentos e questões do Senhor, né, e como o Senhor foi tratando, né, e bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo, Salmo 19. O Senhor Jesus nunca tinha dito isso, né? Pô, me dá o teu fardo que é pesado, toma o meu que é leve e suave. Jesus falou isso lá na frente, mas aqui Davi está vendo o seguinte, poxa, não sou eu que levo o meu fardo, eu não teria condição de levar pesado demais. Mas bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo, que nos ajuda. Né? Ele estava vendo essa condição, então é um Deus que compartilha, que divide, que também se inteira, que não quer tirar o nosso fardo, mas que quer carregar ele junto com a gente, que quer interagir com a gente. Já viu a diferença
do pai que não quer participar, compra uma televisão, bota uma em cada quarto e bota um videogame, não sei o que, barará. Aí o filho tá ali, academia, não sei o que, barará, tá aí. Eu dei o melhor pro meu filho. Não é assim? Só que o que é o melhor? Ele poupou o filho dele do melhor, que é a presença do pai. Ele está poupando o filho dele do melhor. Cada vez que ele para alguma coisa e senta para montar um quebra-cabeça com o filho dele, ele está proporcionando ao filho dele o melhor. O aparelho não vai substituir a presença. Não vai, não vai. Embora às vezes inicialmente a criança até goste um pouquinho como nós também. Às vezes, não, o senhor não precisa nem estar aqui não, manda só a bênção. Assim, manda só a bênção que está... Mas PlayStation 3. PlayStation 3, é mais ou menos isso, não é o que o filho pródigo falou? Pai, se é gente boa, tranquila e tal, mas libera a herança aí, eu tô vazando amanhã. Um ônibus das 7. Passar a carroça das 7, eu tô... O que é isso? É tipo assim, libera as bênçãos, tá beleza. É claro que depois há uma reflexão, há um conhecimento. E repara bem, quando o filho está próximo do pai fisicamente, ele não consegue enxergar nada do pai. Nada, ele só vê as bênçãos. Mas quando ele está na circunstância, como o Xande falou, criada pelo próprio Senhor, mas vamos colocar ali uma parábola, né? Ele começa a conhecer quem? O pai dele. Pô, meu pai é justo, né? Caraca, meu pai é um cara justo, porque o trabalhador lá, rapaz. Agora eu tô pensando aqui, o trabalhador lá é tão bem cuidado, cara. Come bem. Como meu pai trata as pessoas. Como meu pai trata o estrangeiro. Como meu pai trata o órfão, a viúva que passou lá. Caramba, como meu pai é um cara... Aí ele deixa de pensar na herança, que era o recurso do pai, e começa a conhecer o pai dele aonde? Dando comida para porco. Ali ele começa a conhecer. Mas mediante quem? Mediante o Espírito que está trazendo aquele convencimento para ele. Que é o propósito que o Senhor falou. Revelando o Pai. Senhor, eu fiz eles conhecerem o Senhor exatamente como eu conheço. É oração. Eu fiz eles te conhecerem como o Senhor pediu que eu fizesse. Eu trouxe esse conhecimento para eles, para que eles pudessem ter essa comunhão, como o Senhor é um comigo, eu sou um com o Senhor, que eles sejam um em nós. Essa foi a maior obra, digamos assim, a filiação, e com a filiação, toda essa revelação, esse conhecimento, essa vida. Mas você vê que lá distante, por isso que muitas vezes Israel conheceu a Deus fora de Israel. Muitas vezes os maiores clamores que Israel fez foram fora de Jerusalém. Foram em terras distantes, né? Onde ali eles pararam e falaram assim, bom, nosso Deus é bom, né? A gente aqui não vale nada. Não foi o que o Daniel falou? Para nós cabe o corar de vergonha, mas Deus justo, bom, benigno, o Senhor falou, a tua lei é perfeita, mas nossos pais, nós transgredimos e veio sobre nós tudo o que estava escrito. E ainda assim o Senhor nos poupou, cuidou de nós, nos mandou para cá. Olha quanto ele está conhecendo do Senhor aonde? Não sei quantos quilômetros de Jerusalém. Né? Então, assim, mostrando que não é o lugar, não é a terra, não é a nação, não é a nacionalidade, não é a família, não é o tipo de geração, não é nada disso. Quando a pessoa se propôs, ele se humilhou diante do Senhor e o Espírito abriu para ele começou a ver quem era o Senhor. Assim, caramba, o Senhor é assim, assim, assim. Como o filho pródigo longe, viu? O que fez o filho pródigo voltar? A falta do dinheiro? Ele não teria coragem para isso, ele estava envergonhado. O que fez o filho pródigo voltar foi o conhecimento que ele adquiriu do pai. Assim, o melhor lugar para eu estar é perto do meu pai. Ele é um cara bom. Ainda que eu volte como um empregado. O nego pode me dar o dinheiro que for aqui fora, mas ainda que eu volte lá e seja tratado como um empregado, vai ser melhor. Como ele chegou a esse raciocínio? Por quem ele entendeu que era a pessoa do pai dele. Aí ele voltou para o pai, não para casa. Ele voltou para o pai. E aquela recepção do pai, e o pai, eu acho que Jesus deixa entender isso no texto, que o pai está entendendo que ele não está voltando para casa, está voltando para ele. E isso é que é lindo, porque o pai não abre os braços assim, não, está aqui. Na verdade, quando ele conhece o pai, ele recebe mais do que ele tem direito. Porque o pai fala assim para ele, agora pega aquele anel. Pô, ele não tem mais anel, parceiro. É o que ele tinha, ele gastou lá com as pilantras, com as piriguetes, com tudo, ele não tem mais direito a nada. Não, agora põe um anel, põe uma sandália, põe uma roupa. Mas ele não queria mais herança, ele não voltou por causa de herança, ele voltou por causa do pai. Só que olha o que o conhecimento do pai gera.
Porque não tem como. O pai vai tratar assim, esse é o pai. Né? Vai lá, mata o novilho, tudo e tal, né? E assim, isso me deixa alegre e preocupado. Alegre por ver como é o coração do nosso pai. E preocupado quando às vezes eu me vejo, muitas vezes, na pessoa do filho que ficou. Que está perto, está fazendo a obra, está no estudo, está na Bíblia, está na oração, sobe o monte, mas cheio de justiça própria. Entendeu? Quando o cara chega lá, tu fala assim, pô, irmão, é pilantra. É 7 puro. Safado. E de repente é safado. Gastou dinheiro, pô, safado. Não vale nada mais. O cara se quebrantou, meu irmão. Entendeu? O cara me deu um calotão mesmo, mas e aí? O cara se quebrantou. É aquilo que Jesus falou, pô, parceiro, tu tinha dívida gigante. Eu quebrei pra você aqui, rasguei o papel. O maluco passou ali, devia meia dúzia de moeda. Tu vai pressionar ele mesmo? E Jesus estava querendo transparecer isso o tempo todo. Tipo assim, tu tá aqui, você me obedece. Porque lembra, ele estava voltando dia de trabalho. Ele não voltou da bagunça. Ele voltou o quê? Dia do trabalho. Trabalho de quem? Pro pai, meu amor. Ele trabalhava de noite pro pai, aquele filho. E quando ele argumentou entre aspas, num raciocínio coerente. Pô, eu tô aqui de noite. Eu não faço aqui a minha vontade. Eu tô de noite trabalhando pro Senhor, pô. Eu saio aqui de manhã, vou cuidar dos negócios, volto, não sei o que, eu tô aqui de noite fazendo tudo pro Senhor. E eu não tenho nada para comemorar com meus amigos, porque ele também não conhecia o pai dele. Ele conhecia o que era certo fazer. E tem muito cristão que conhece o que é certo fazer, mas não conhece o seu pai. É por isso que o Evangelho de João já começa assim. A nossa comunhão é com o pai e com o filho. Nós tocamos o verbo. Nós tocamos a vida. É disso que nós falamos. O que acontece hoje? É o exemplo que o Pablo colocou. Cristãos se afastando longe de Cristo, né? Escolher o que é o certo. E assim, eu não estou colocando isso em tom de crítica. Eu me vejo nessa situação. Às vezes a pessoa vai buscar um testemunho, vai reprovar uma coisa, vai condenar uma situação, vai chegar cansada da obra, vai fazer o que o filho ficou, pô. Trabalhando de noite e tudo, mas não sabe como o pai pensa. Na mente não sabe, assim, não, tá aqui agora. Pô, se vê, mesma coisa assim, se vê aquele cabra entrando na festa, passando pela porta, fala assim, babou. Aí como é que Deus revela esse coração? Porque a gente não tem como ver isso. Tá aqui a fila na nossa justiça. E fulano, eu sou o terceiro da bênção. Tá, eu tô aqui esperando, Deus vai abrir a porta. Aí Deus pega e abençoa o último. Essa aqui, ó, pá, derrama no último, aí tu pira. Aí vem o quê? Vem a rebeldia dentro, fala assim, esse não. Podia abençoar qualquer um da fila, meu irmão. Mas abençoar esse parceiro. Fazer esse cara aqui não. Isso aí a gente pode não fazer assim, mas existe uma revolta interior, uma indignação. Não entendo Deus, pô. Às vezes o cara não tem peito pra fazer isso, mas fala assim, pô, não entendo Deus. Eu não entendo Deus. Que eu buscando, ralando jejum, oração direto, irmão. Tô aqui, ó, pagando o preço, meu irmão. Tô pagando o preço. Aí chega o caboclo ali, pá, a vida mais ou menos, Deus já derramando. Não entendo Deus. Não deve ser Deus fazendo isso. Mas isso está... aí vem o quê? Uma rebeldia oculta, uma indignação oculta, que apesar daquele filho estar no serviço da casa do pai, existia toda essa indignação e essa rebeldia oculta no coração dele por falta do conhecimento, ele estava escravo disso. O que ia libertar a verdade de quem o pai é. E o pai sai atrás dele também. Vamos lá, pô. Vamos pra festa. Esquece tua indignação, tua rebeldia. Vamos lá, vai ser legal, tudo que é meu é teu. Porque se ele tivesse o coração do pai, ele ia falar o seguinte, voltou, show de bola, mata o meu lá, pai. Semana passada eu não matei, mata logo 2. Essa seria... É meu irmão, pô, ele estava morto, agora está vivo. Só que é terrível. Essa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, isso é terrível. Porque a cristandade está acostumando a comer do bem dessa árvore. Por isso morre. Porque, na verdade, o que mata não é o bem ou o mau conhecimento dele, é a raiz dessa árvore. Você está comendo da morte, pô. Quando Adão comeu aquela árvore, o que aconteceu com ele? Ele morreu, pô. Então adianta a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adianta você pegar o lado do conhecimento do bem dela? Não, vai morrer, pô. Como o filho que estava ali estava morto. Porque não tinha o conhecimento do pai. Então era um escravo. Não estava livre, não tinha vida. Qual era a outra opção? Comer da árvore da vida.
Então, entre o certo e a vida, a gente tem que ficar com a vida, não com o certo. O legalista ensina o certo. Quando você escolhe a vida te conduz ao que agrada ao Senhor. E o que agrada ao Senhor pode ser, às vezes, muito conflitante. Humanamente, você pode falar assim, não, está escrito aqui que eu tenho que ajudar o negócio, mas, de repente, se o Senhor move, porque naquele momento não agir assim, como é que Jesus foi impelido a trabalhar com aquela cirofenícia? Não foi assim, meu Deus, você... Quantas vezes Jesus fez isso, né? Grande aflição dessa pessoa. Mas ali naquela situação ele fez, meu Deus, mas sua filha está assim, tanto tempo, vai lá, você está livre. Deus te abençoe e tal. Ele não agiu assim, agiu como? Eu não vim para você, pô. Às vezes o Espírito vai nos conduzir em certas situações assim. Porque Deus tem um caminho a pegar. Há coisas a serem reveladas no coração. E esse caminho revelou muita coisa no coração daquela cirofenícia. Se fosse outra, né? Muita coisa revelou, muita coisa. O Senhor falou isso? Olha quanta coisa boa estava no coração, assim, que o Senhor trouxe no coração. Como aquele próprio centurião romano, que você falou, nunca vi em Israel uma fé como a desse homem. Né? E em Israel mesmo, que era o povo próximo e tal, ele não via aquilo. Vai Jesus tratar assim um judeu marrento. Não, e quebrar ele, pegar uma pedra para tacar na cabeça dele, como às vezes os crentes fazem, ou tentam fazer com Deus. Mas ela não, ela falou, não, eu não sou nada mesmo. Assim, eu sou cachorrinho, mas até a cachorrinha, ela também aproveita as migalhazinhas que caem, Senhor, da mesa do seu Senhor. Ele falou assim, pô, a tua fé, caramba, você entendeu quem você é e quem eu sou. Vai, tua filha está curada. Ela ganhou mais do que isso. Ela ganhou mais do que a cura da filha. Ela ganhou muito mais do que isso. E muita gente ganhou, através desse registro bíblico, muita coisa. Através dessa atitude dessa mulher que não cita o nome, nunca mais a gente vê. Aí você fala assim, por que fez isso? Essa foi só um detalhe. E às vezes você acha que Deus está esculachando a gente. Eu acho que Deus está esculachando a gente. Pô, Deus está esculachando também. Aquele que voltou. Dá aquela revolta, né? Assim, os próprios discípulos também. Pô, caramba. Não falaram isso, o próprio também falou, pô, irmão, vocês estão de boa aí, parceiro. Vocês estão aí, porque, pô, irmão, se eu não tocar, meu irmão, ele deve ter até tirado uma onda, que não registrou. Mas deve ter tirado uma onda com a galera para ele chegar naquele nível. Se eu não tocar, parceiro, na ferida, eu não vou crer, meu irmão. Porque ele já estava, né, assim, como nós. Não estou colocando também longe de frente, como eu. Também numa situação, quantas vezes disse isso de uma outra forma. Pô, você tá brincando. Mas é uma coisa muito parecida. Imagina como é constrangedor depois. Jesus não precisou falar, ensinar. Vamos abrir a palavra aí. Abre aí em Mateus 8:24. Né? Ele só falou o quê? Toca aqui, Tomé. Às vezes não é o que o Senhor faz com a gente. Tu passa uma circunstância tremenda e tal, nossa quebradora poderia chegar e ensinar. Toca aqui, Senhor. Trabalho no Fedrinho. Aí você tem que ir lá encostar. Você tem que ir lá, você tem que encostar e falar assim, Senhor. Não, Senhor, não, agora toca. Não é o que você fez com o Jó? É a mesma coisa. Me toca agora, Jó. Então, mas isso é muito positivo, isso é muito salutar. A gente não está falando de uma situação sem propósito, né? O Senhor pegava essas próprias questões de conflito dentro dos discípulos, essas próprias oscilações e usava isso mesmo para obrar cada vez mais na vida deles, entendeu? Cada vez mais trabalhar na vida deles. Então ele criava isso o tempo todo. Criava crise mesmo. Vai lá, Felipe, dá de comer para eles. Pô, dá de comer? Senhor, nem que eu tivesse 200 denários, eu daria de comer para essa gente. Aí ele mostra o conhecimento que ele tem de Jesus. Então, beleza. Isso que você conhece, Felipe, a partir de hoje, vamos ampliar isso. Aí depois, 2 ou 3, fala assim, aí alguém, olha só, se alguém falou, é porque alguém cria. Alguém falou assim, não, calma aí, tem um menininho ali com 5 pães e 2 peixinhos. Pô, senão o nego ia falar, parceiro, vaza, meu irmão, vai ter briga aqui, tu tá com 5 pães só, parceiro. O nego vai começar a ter fome aqui, vai dar rolo, vai dar ruim, sai fora daqui, parceiro. Vão te comer aqui, meu nego, tá a tarde toda ouvindo a palavra. Crente é bomba de barriga vazia, sai de baixo, parceiro.
Então vaza daqui. Então assim, se alguém chegou e falou assim, olha, tem um menino ali com 5 pães e 2 peixes. E quem ele usou não era nem um discípulo e um futuro apóstolo. Era um menino passando ali. Era outro ensino que ele ia trazer também. É só um menino, então manda vir. Interessantíssimo. Manda vir, pô. Que às vezes o cara que acha que vai ser usado é o cara que está sendo usado, às vezes não é ele. Irmão. Parceiro, até aqui, tem aposta e tudo, mas quem vai ser usado é aquela criancinha ali. Vai lá, levanta a mão. Quem estava com a situação na mão era a criança. Então se aproxima. Aí ele veio. Vamos agradecer, dar graças ao Pai pelo alimento e vamos distribuir. Você imagina nego comendo aquele pão, como é que aquele pão não desceu? É o que o Pablo fala, é o pão. O cara morde. Ai, me dá mais um aí. Que diz que comeu até se fartar, né? A multidão ainda sobraram 12 cestos, né? Então, dá mais um aí. O pessoal o dia todo, pô, é normal, né? Pão e peixe o dia todo. Cara, eu fico imaginando, sinceramente, irmão, assim, saindo do contexto religioso, indo para a parte prática, eu fico imaginando Felipe sentado, comendo aquele peixe, a lágrima escorrendo, e assim, como é que esse cara fez isso, cara? Pirou. Irmão, e eu disse que nem com 200 denários eu conseguiria alimentar esse povo. E esse homem, sem nada, alimentou essa multidão. Quem é esse homem? Então, para que entre um conhecimento, é necessário que saia outro. Quando Deus gera a crise, Ele gera para sair isso que está dentro da gente, para Ele preencher com Ele, dele mesmo, aquele buraco que ficou. Então, por isso Ele gera a crise. Sempre vai gerar. Vou dar uma dormidinha aqui. Pai, manda aquela tempestade das que tem a pior. Aí vindo, barco quase virando, não sei o que. E o Senhor, vamos ver. Nego no desespero. O que aconteceu? Quando eles acordaram o Senhor, meu Deus. Calma, tempestade. Aí falou que ficou um espelho. Eu imagino, deve ser igual aquele dia que a gente vai pegar a onda, que fica flat, zero, nada. Tapete. O que acontece? Tomou grande assombro. Eles foram tomados de grande assombro e falaram assim, quem é esse homem? Que até o mar, a tempestade lhe obedece. Quem é este homem? O tempo todo. Essa é a pergunta que nós temos que fazer o tempo todo. Quem é esse Jesus? Quem é esse homem que é Deus? Quem é esse Deus que é homem? E como o Senhor faz a gente fazer essas perguntas? Gerando crises na nossa vida. É assim, é tão simples quanto. O povo está aqui? Beleza, tira aqui, calma aí, deixa eu ver o lugar mais complicado que tem aqui. Pô, aqui é o mar, aqui é a montanha, já sei que o farol vai vir à terra, vou deixar eles aqui. Ó. Pá, deixa eles aí agora. Eu fico imaginando o Senhor fazendo isso. O mar na frente, loucura, meu. Criança, mulher grávida, idoso, nego de 80 anos, parceiro. Criança, nego carregando. Humanamente, sim, por isso que fala que é loucura mesmo. Aí vem o exército aqui. Irmão, fique imaginando você olhando do alto, no céu. Vamos supor, você está no céu. E o exército vindo. O exército vindo e o povo aqui agitando. E aqui o mar. Pô, vários caminhos tinha para Deus pegar, pô. Mais simples. Já bota a galera para lá. Pô, tudo bem que tinha um exército, mas aí contorna. Tinha caminho. Deus dele é burro. A impressão que o ímpio tem é essa, que o nosso Deus, né? Aí por isso que ele confunde, o mais sábio na sua própria astutícia. Vem para... O que ele gerou aqui nesse povo? Crise. Moisés, para isso é melhor morrer, parceiro. Eu fui lá, tinha tomate, não sei o que, pelo menos dava dormida, catava a palha, catava tudo, mas estava melhor. Aí começa aquela crise. Por que o povo... É uma verdade, se você analisar. Humanamente, sim, mas o que Deus quer gerar aqui? Deus quer gerar o seguinte, por que esse cara está falando isso? Porque esse cara crê que Deus não pode livrar ele dessa circunstância que foi criada. É por isso. Porque se ele cresce, ele vai falar assim, vamos ficar aqui que Deus vai libertar. Mas ele não tem esse conhecimento, ele não sabe quem é esse Deus. Ele viu esse Deus operar em cima dos egípcios. Mandar além em cima deles, mas eles estavam guardadinhos aqui. Agora ele está interagindo na situação, é diferente. É o que Davi fala, meu irmão. Quebrar o muro é uma coisa, saltar muralhas é outra. Deus está nas duas. Mas quando é quebrar o muro, Deus está quebrando, eu só vou lá de boa. Quando é saltar, eu interajo com ele. Eu estou participando da situação. Eu pulo e tenho que crer que vai por cima. E quando eu cair, não vou me machucar. Então, assim, Deus gerou essa crise. Aí tá lá todo mundo assim. Então, quer dizer, ninguém conhece Deus. E aí é no medo, é na insegurança, é na falta de fé, é no medo da morte, é no medo de perder os filhos. Porque tem mãe que fala assim, me mata, mas não mete nos meus filhos.
E os filhos dela estão ali. Não toca nos meus filhos, joga meus filhos para lá. Não, meu marido não, minha mulher não. Está gerando crise nisso aqui tudo. Todas as crises você pode se imaginar. E isso aqui está acontecendo, sabe quando? De noite, se você ler o texto de Êxodo. Não é nem claro, não dá nem para você enxergar direito. Tinha a coluna, que era a única coisa. Então, quando Deus gera essa crise, Moisés está em paz, mas ele clama. É um versículo que eu penso muito, eu não consigo entender. Senhor, e Deus falou assim, por que clamas a mim, Moisés? Você não tinha nem que clamar, né? Toca nas águas. Eu fico pensando assim, Moisés viu muita coisa acontecer no Egito, fogo do céu, o Nilo virou sangue, né? A pulga, gafanhoto e tal. Mas eu fico pensando exatamente nesse momento que Moisés chegou e falou assim, então... Ele não questionou. Ele só pegou e... Pum. Quando ele encostou, meu irmão. Quando ele encostou aquele cajado, Marco Massua, tudo se levantar e abrir. Eu fico imaginando a cara do povo, a cara do nego, do cara que murmurou, do cara do tomate que queria voltar se envergonhando, sabe? Da mulher que, meu Deus, eu não vou perder meus filhos, sabe? De todo mundo raciocinando desespero, abrindo um caminho, meu irmão, onde não existia caminho. E era o Deus deles que estava fazendo isso. E isso é uma oportunidade de conhecer, mais do que o mar abrir, é conhecer o Deus que havia chamado eles para uma caminhada, para uma jornada. Você vê que eles passam pelo mar. Constrange. Então, assim, quem gera a crise? Deus, pô. Ele gera a crise. É impressionante, Rafael, como que Deus usa as coisas assim que a gente, ninguém espera, né? Você falou do garoto, alguém creu ali, foi um garoto que era para ser... Deus chamou Felipe, né, para fazer um milagre, mas quem creu não foi Felipe, Deus usou outras circunstâncias. E assim, Deus sempre está chamando alguém sempre se levanta, o próprio centurião, que não tinha nada a ver com o contexto, não tinha a expectativa daquele homem gerar a fé que ele gerou, né? E ele gerou aquela fé que foi elogiada pelo Senhor. Nem todo Israel eu vi tanta fé, a própria samaritana, e assim Deus, o próprio cajado. Por que clamas a mim? Não é para você ter um cajado. Desde o início eu te dei um cajado que ele se transformou em cobra, ele transformou o rio em sangue, ele fez sinais e prodígios. Por que clamas a mim, Moisés? Estou entendendo, você me tem, né? Através de um negocinho tão pequenininho, né? Que Deus se materializou. Isso me chama a atenção nas escrituras, né? É uma coisa que me intriga. E aí você vê, se você conhece o Senhor, na verdade você não precisa de mais nada. Essa é a conclusão que você chega. Se você conhece o Senhor, você não precisa de mais nada. De espada, de escudo. Não, digo assim, sempre tem uma situaçãozinha assim que... Essa crise sempre o Senhor vai gerar até o final, né? Igual Moisés, né? Quando Jesus ele dormia no barco, ele conhecia o Pai. Claro. No meio da tempestade, Jesus dormia. Claro. Eu acho que a gente Mas olha, a gente passa por níveis de mas a crise. palavra é níveis de crise. E a palavra diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu, pelas coisas que sofreu, né? Assim, já era uma pessoa obediente, mas existe um lado humano que eu estou falando, não um lado divino, né? Mas o Senhor foi ali num processo, porque na cruz, você vê assim, ele foi levado a um ponto que diz que a alma dele foi tomada de angústia, quase até a morte, quando ele estava suando gota de sangue. Não estamos falando de problema, resolver um probleminha, estamos falando da maior crise gerada no universo. Não existe peso maior do que aquele. Nenhum homem pôde carregar ou irá carregar qualquer peso semelhante àquele. Todo aquele peso estava nos ombros do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Estava nos ombros dele. Pô, você nunca viu Jesus, era sempre, outra comida eu tenho, de fazer a vontade do meu Pai, pá. Ali ele parou e falou assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Você imagina o lado humano, a pressão espiritual, tudo. Ele diz que todas as enfermidades, rebeldia, tudo estava sobre os ombros dele. Pelas suas chagas fomos curados. Ele estava levando tudo, de toda a existência de Adão até o último que a gente nem sabe que ainda vai nascer. Tudo estava nos ombros dele. Ele ia consumar a maior obra do universo. Eu já ouvi uma pregação, porque o pastor
falou que nesse momento ele crê que o Senhor, ele sentiu a distância que o pecado traz, a distância de Deus que o pecado traz. Exatamente. E como o Senhor, ele é filho amado, ele está sempre próximo de Deus, Jesus sempre próximo do Pai, sempre sentiu o Pai por perto. Ali, quando ele sentiu essa distância do Pai, por isso que ele sentiu essa Mas você sabe que teve um propósito, né? Dele sentir isso. Porque olha só, pensa bem, eles não estão assim, ó. Imagina duas coisas muito juntas. Como é que você vai colocar a outra aqui? Tu consegue colocar alguma coisa aqui? Não. Para você colocar, você tem que fazer o quê? Então, quando ele afastou um pouquinho, nós entramos pela costela dele. Ele ficou só para que muitos filhos fossem gerados na glória. Quando abriu, é uma família, é isso que a gente tem que entender. Veja com que grande amor o Pai tem os amados, a ponto de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos criatura. Não somos querubim, serafim, que por mais que as pessoas achem gloriosos, são uma criatura. Deus criou seres viventes e tal, arcanjos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Não desce, essa moeda não desce na nossa cabeça. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele é o primogênito. Nós somos filhos de Deus. Participantes da família de Deus. Não é um ser voando, alguma coisa, um anjo. Não. Nós nos tornamos participantes da família de Deus, cara. Nós entramos nisso. Olha, eu sou um contigo, o Senhor é um comigo. Eu revelei isso para que eles pudessem ser um com a gente, como a gente é. Olha só o propósito final. Assim como ele estava falando que ele é um com o Pai, o Pai era um com ele, ele queria que os filhos fossem um com eles. Claro, nós estamos resguardando a questão divina. O Senhor é Deus. Não estamos falando que algumas pessoas entendem de forma errada e tal. Os filhos de Deus vão ser Deus, assim, nesse sentido, mas estamos falando da questão da família, da paternidade, da geração. Isso sim. Então fomos incluídos. Filhos de Deus é muita coisa. Não dá para... Assim, eu não sei se dá, porque eu não compreendo, então não vou falar, mas assim... Eu penso, mas eu não consigo mensurar. Isso é que acontece comigo. É quando alguém me conta alguma coisa que eu não tenho muito assim, eu não consigo mensurar. O que é isso nessa escala? O que é 0 grau Kelvin? Eu fico assim... Caramba, é zero absoluto de energia. Isso. Eu não consigo. A mesma coisa, quando eu leio esse texto, eu falo assim... Filho de Deus, eu sou irmão de Jesus Cristo. Caramba, eu sou irmão de Jesus Cristo. Aquele homem que subiu naquela cruz e teve a cabeça furada era meu irmão. Que sofreu até gota de sangue, ele é meu irmão. Por isso, não tenho vergonha de lhes chamar-lhes irmãos. Diz o texto de Hebreus. Cara, ele é nosso irmão. Tu para pensar, para refletir, eu fico assim, eu não consigo. É como você visse assim o seu irmão, imagina, tudo que fala, né? Você olha, cabelo branco como a neve, olhos como chama de fogo, né? Tornozelos reluzentes como bronze polido no fogo, blá, 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 blá. Ele se apresentou assim, glorioso e tal, 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 é o único que é digno de abrir o selo. É nosso irmão. É nosso irmão. Por mais que relate ele de uma forma extremamente gloriosa como ele é o nosso Deus. Mas é nosso irmão. E isso é uma coisa assim que, sinceramente, irmãos, eu não consigo ainda espiritualmente digerir, assim, ouço, falo para minha alma o tempo todo, mas, né? Então, assim, o nosso Deus é um Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Ele sabe disso. Ele não tinha medo da morte, a pessoa N situações. Ele teve, mas depois ele, quem me livra é o Senhor, que Paulo falou. Quem me livra é o Senhor, porque... Então, assim, fechamos o nosso horário, né? Como esse conhecimento que ele tem traz louvor, né? Ele vai falando sobre o tempo todo louvar, adorar ao Senhor. Não chega a fechar tudo não, né? Não, aqui, ó. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel. Ó Deus, tu és tremendo,
o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo, bendito seja Deus, né? Então ele volta a falar nos versículos 28, 29, 30, sobre a questão do inimigo, né? Sobre essa questão, mas reinos da terra, cantai ao Senhor, salmodiai ao Senhor. E isso é engraçado, a gente sai daqui, olha o mundo do jeito que está e não consegue ver o mundo debaixo do senhorio. Assim, a gente olha nessa visão normal, né? Você olha e fala assim, cara, tá tudo solto. Tô falando naturalmente, né? Na visão natural. Cara, tá tudo solto, meu. Tá uma bagunça, tu vê nego quebrando toda essa... Mas ao mesmo tempo, esse conhecimento precisa substituir um outro conhecimento, ser por um outro conhecimento que é qual? O Senhor está sentado num alto e sublime trono. Esse conhecimento precisa entrar. E quando entra, como Isaías, quando a gente vê o Senhor. O que mudou na vida de Isaías? Viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Independe de tudo. Imagina, ele recebeu esse conhecimento. Vivo dentro dele. O Senhor é soberano. Não importa as circunstâncias. Não importa se pareçam que estão soltas, que não estão, se estão boas e ruins, se perdemos um rei com a morte, se não perdemos. Isso traz uma paz tremenda, imagina. Quando é de verdade mesmo, irmão, traz uma paz tremenda. Né? Bem, paramos por aqui por causa do horário, né?